Entendendo uma pesquisa quantitativa, o que seria? Como a gente pode usar isso nos nossos trabalhos de UX? Fica nesse vídeo que você vai entender melhor sobre. Pesquisa quantitativa é uma pesquisa, quando a gente, como o próprio nome já diz, pesquisa relacionada à quantidade, né? Então, quando a gente quer dados estatísticos, números, dados de uso, quando o usuário quer realmente entrar em um fluxo, né? E se a gente tem essa resposta quanto a esse ponto, né? Então, para que serve uma pesquisa quantitativa? É justamente para a gente entender por dados numéricos, né? Por grande volume de usuários, como está sendo a adesão de uma feature, de uma ferramenta, ou de um produto, ou de um processo, né? Como ele está funcionando. Então, como primeiro ponto assim, que é interessante da gente implementar essa entrevista quantitativa, né, onde a gente vai levantar dados, né, uma das formas é a utilização de formulários, né, por exemplo. Então, a gente pode estar aplicando formulários, enviando para a nossa base de contatos, né, e ali pegando algumas perguntas-chave que vão responder e levantar algumas hipóteses que nós temos, né. Então, vai tirar aquela dúvida, né, de como o usuário está acessando, se ele está entendendo, por exemplo, como acesso ao onboarding do produto, como ele pode tá inserido ali no cenário, o uso de uma ferramenta. Então, isso é bem importante. A entrevista quantitativa ajuda muito a gente a entender pequenos microfluxos, né? Outro processo que a gente pode estar usando para levantar esses dados são testes AB, né? Então, a gente está direcionando uma parcela de usuários num fluxo, outra parcela de usuários em outro fluxo, né? Então, no site, por exemplo, a gente pode colocar um botão de uma cor, outro botão de outra cor, e aí verificar qual que está convertendo mais, né? Então, outra forma também da gente estar aplicando, né, processo quantitativo, né, junto aos usuários é a questão de análise de funil e análise de cohort, tá? Então, análise de funil é justamente a gente entender em cada processo, né? Então, por exemplo, um e-commerce, né, desde quando ele escolhe o produto, coloca no carrinho, até ele ir a parte de pagamento, né, e efetuar a compra dele. Então, a gente entender quantos usuários estão percorrendo ali, se está tendo alguma dificuldade durante o processo. Então é bem importante para a gente entender, né, as razões de desistência, as razões de saída ou bloqueio de uma venda, por exemplo, né, objeções de uma venda. E também a análise de cohort e a análise de comportamento, né? Então é um gráfico que você visualiza cada etapa ali do processo, né, para entender a questão do comportamental de como ele está acessando aquilo, né? Com a periodicidade, né? Por quantos dias, por exemplo, ele está voltando no seu serviço, no seu produto, para poder efetuar uma ação, né? Então, é a parcela de usuários conforme o passar do tempo. Tá? É uma métrica bem interessante para a gente poder estar avaliando o uso, né? E a duração do nosso produto durante o processo. Tá? Então, é uma métrica bem interessante também, né, que serve como base, como dado quantitativo, né. Outro ponto, né, seria os mapas de calor, tá? Então é uma forma da gente estar verificando as áreas mais clicadas de um site ou de uma página web ou de um aplicativo, né? Isso ajuda a gente a identificar quais são as áreas mais clicáveis, quais são os pontos-chave ali que você precisa entender do usuário, né? Até para você ver o que você vai trazer na primeira página, o que você vai trazer na segunda página, por exemplo, se o menu está sendo bem acessado, se tem algum item que está bloqueando ali a conversão, né? Então é um ponto bem importante a gente estar utilizando essas métricas e esses pontos, né? Então, após essa coleta de dados, né, você pode criar um relatório, né, da mesma forma que a pesquisa qualitativa, né? Se você tem interesse, né, tem um vídeo aqui no canal também sobre a entrevista qualitativa, né, como você pode estar aplicando e quais são as características, depois você pode dar uma olhada. Mas são pontos bem importantes da gente estar levando para o time também e tentando entender, né, o que a gente pode fazer para contornar, né, se a gente tem um problema de acesso, um problema de feature, um problema ali que não está muito bem claro, né, da gente especificar. Tá? Então, é bem importante, a entrevista quantitativa ajuda a gente a levantar essas hipóteses e trazer mais resultados para o produto, para o serviço. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Muito obrigado, tchau, tchau.